Boa noite, bom dia, boa tarde, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho aqui mais uma vez, procurando ser um canal de bênção para a tua vida. Quero nessa oportunidade estar aí fazendo um comentário sobre alguma situação meia que do trabalho pessoal, enfim, e também ministerial. Tenho algumas experiências e queria passar para quem quisesse estar pegando essas experiências e pondo em prática, se achar por bem, fique à vontade aí. E se não, fica tranquilo também, porque não vou me preocupar. Se alguém achar até que não tem necessidade e as minhas experiências não servem para ele, beleza pura. Mas a tua amizade e o teu carinho é bênção de Deus. Nós estamos aqui intercedendo, orando, para que Deus venha te abençoar grandemente. Sei que muitos amigos, a gente fez amizade por aí afora, nesse longo período que a gente está caminhando no Evangelho, fazendo a obra de Deus, daquele jeito, às vezes falhando, às vezes fraco, às vezes com dificuldade, mas nunca parando, sempre prosseguindo com a mesma fé, mesmo objetivo, mesmo propósito, servindo ao Senhor que deu a vida por nós lá na cruz do Calvário. Então Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso socorro, bem presente. E nós estamos aqui na comunidade terapêutica Desafio Jovem Gideões, precisamente na cidade de Tramandaí, capital das praias, né? Estamos aqui fazendo a obra de Deus, estamos com 40 acolhidos, em média, sempre procurando oferecer a eles os cuidados necessários, aquilo que é melhor para eles, para que eles tenham agora uma transformação, uma mudança, uma libertação e um futuro próspero e abençoado, já que o passado deles é um pior do que o outro, mas que tem um futuro abençoado. Então temos dedicando a vida, lutando, batalhando, e é um trabalho que está aí há 27 anos, desde 96, iniciando em São Sebastião do Caí. Ele vem trabalhando de uma forma toda especial, mas por amor, pela fé, e também juntando nesse tempo todo aí parceiros voluntários que se dedicam com sua profissão, com o seu tempo, trabalhando, lutando, com suas condições financeiras, apoiando, ajudando, abençoando, em todos os sentidos. O Desafio Jovens Gideões é um trabalho que não visa lucro, não visa fins lucrativos. Não, ele é um trabalho que realmente ele está oferecendo, ele está doando, ele está estendendo a mão, está alcançando o que supre a necessidade do que tem necessidade aí e procura, né? O que procura a ajuda, ele está oferecendo tudo aquilo que supre a necessidade, tanto na questão espiritual, questão material, questão econômica, financeira. Então, o desafio precisa de parceiros, precisa de colaboradores, precisa de ajudadores. Quanto mais, melhor. Mais ele pode oferecer uma vida melhor, uma vida digna para os seus acolhidos. Então, venha apoiar, venha ajudar, venha abençoar com o teu trabalho, tua profissão, com o teu dinheiro, ajudando, com aquilo que está sobrando na tua casa, com aquilo que você não usa mais, não utiliza,
o desafio ele reutiliza, ele usa todas as coisas que chegam até ele, né, para o bem do seu próximo. Então, você é convidado a fazer parte desse trabalho. Então, é um trabalho que não é meu, não é do pastor Roque, não é de pessoa, mas é um trabalho que é nosso. E aí está aí, estendendo a mão. Hoje, com 18 unidades no estado do Rio Grande do Sul, quase 500 acolhidos diariamente, sendo cuidado e bem cuidado, né, com 5 refeições abençoada durante o dia, com um trabalho de profissionais, uma equipe grande de profissionais, técnicos, pessoas capacitadas, né, para fazer esta obra que realmente venha oferecer uma vida nova para aqueles que verdadeiramente estão sofrendo, mas é na questão da doença da dependência química. Então estamos aqui pedindo a tua ajuda. Nós estamos desta forma trabalhando há 27 anos, e uma coisa, quando você quiser ajudar o desafio, quando você quiser ajudar uma comunidade carente como a nossa, Desafio Jovens Gideões, nunca você faça sem você ter certeza que a tua ajuda irá chegar até o destino, ou até a comunidade terapêutica Desafio Jovens Gideões, a qual você tem intenção de ajudar. Por quê? Porque tem muitos malandros, muitas pessoas usando nome da comunidade ou das comunidades para se beneficiar, se auto-beneficiar. Então, bate nas portas pedindo ajuda, bate nas portas vendendo produto, bate nas portas através das redes sociais e tantos jeitos mais, e estão buscando ao seu bem próprio, estão buscando a viver bem. Então, você certifique. Meu telefone, ele é 51 DDD 998 34 34 19. Aqui na comunidade terapêutica Desafio Jovem Gideões de Tramandaí, você liga para esse número e eu vou dizer se realmente você está ajudando a comunidade ou não. Então, não venha causar problema para ti, não venha trazer transtorno para você, causar algumas complicações aí por falta de você saber para onde está indo a tua ajuda, tá bom? Então, Deus te abençoe, não quero que você esteja entrando num barco furado, por isso que eu estou te falando, porque o Desafio Jovem Gideões depende de pessoas que tenham um coração solidário. Estamos sempre reformando, sempre necessitamos de roupa, calçado, alimento. Tenho o costume de dizer, e brinco com os guri, que nós aceitamos até carne e dinheiro. Então, o Desafio Jovem Gideões está de portas abertas para você enviar a tua ajuda, o teu apoio, vir visitar, conferir o trabalho que está sendo feito aqui e também conferir, certificar que a tua ajuda está chegando e está realmente sendo um meio de beneficiar pessoas que realmente necessitam. Deus te abençoe grandemente a tua vida. Então, desde o início do Desafio Jovens Gideões, no ano de 96, eu estou ajudando, apoiando. Graças a Deus, estamos aí firme e abençoado. Cheguei no Desafio Jovem Gideões com o cabelo preto e hoje pintei, temos de cabelo branco, mas graças a Deus, né, não é pecado pintar o cabelo de branco, estou em paz, então estou abençoado, né? Mas estamos aqui, em nome de Jesus, prosseguindo para o alvo, prosseguindo sem perder o foco. Nosso foco, nosso alvo é
ir para o céu, chegar no céu e com mais almas possível. Então, estamos resgatando as vidas. Estive por um período de tempo viajando no Parque Stallone, estive trabalhando como um missionário, fazendo uma cruzada missionária, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e outros lugares que a gente passou. Tivemos até mesmo conhecendo alguns outros países, mas fazendo o trabalho de Deus, o ID de Jesus. Montemos uma igreja numa carreta e ali, por um período de tempo, a gente passou de cidade em cidade, de estado em estado, fazendo a obra de Deus. Então, nós nos valia de nosso trabalho, nós se mantia pelo trabalho que a gente fazia. Estamos agora aqui no Desafio Jovens Gideões, mas carregando aquela experiência que a gente teve nesse trabalho missionário. Então nós fazíamos nosso churrasquinho e ali nós tirava o sustento, para não ser pesado para as pessoas. Eu até entendo que tem obreiros chamados, missionários, que vivem de ajuda, vivem de oferta, vivem alguns até pedindo, né? E eu vejo que talvez, se Deus adotou no coração deles aquele sistema e deu certo e eles se sentem em paz, amém. Mas eu procurei sempre trabalhar, sempre lutar e nunca fui uma pessoa de rejeitar a bênção, mas também nunca fui de estar pedindo. Mas sempre Deus tem guardado, tem protegido e tem abençoado. Então lá no parque fizemos uma outra família, os parques de diversão, eles andam de um lado para o outro, levando entretenimento, diversão, alegria para desde a criança até o idoso, os circos também, mas são as famílias sedentas pelo Evangelho, são as famílias que realmente vivem em um ambiente que é preciso, é necessário serem atendidos, serem vistos como pessoas normais, pessoas igual a qualquer um de nós. Só que a vida deles é diferente. Estão morando em ônibus, morando em carreta, morando em trailer, morando num lugar e no outro, não estão com morada fixa, porque eles precisam fazer isso aí. Mas são pessoas como um qualquer de nós. E nós precisamos estender a mão para eles, orando por eles, abençoando eles em nome de Jesus, levando uma palavra de Deus. Então, tivemos ali essa cruzada aí, por um período de tempo, e Deus nos guardou e formamos uma outra família lá, e lá estamos seguido visitando, orando por eles, intercedendo, conversando, sabendo notícias, como eles estão, e graças a Deus estão bem. Lá o Parque Stallone foi o que nós viajamos, mas conhecemos vários parqueiros que estão trabalhando e todos de portas abertas para receber homens de Deus, mulheres de Deus, missionários, pastores, pregadores do Evangelho, estão lá com as portas abertas para receberem a bênção de Deus. Então, nós estamos aqui em nome de Jesus, dizendo para você que na nossa simplicidade Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, quase 30 anos fazendo a obra de Deus. Tenho o costume de dizer que o mesmo tempo de conversão que eu tenho de obreiro, porque me converti fazendo evangelismo, na época do pastor Cláudio Silva e Silva, que hoje é missionário na África. Então ele nos ensinou, trouxe para o campo
aqui da cidade de Ivoti, que não é muito distante daqui, uma chama missionária. E ali incendiou aquela região ali, aquele vale, e todos os que se converteram ali, que nem foi do meu caso, sentiu no coração a chama missionária arder. Então, dali para frente, a gente não conseguiu mais ser normal, larguemos tudo e fomos fazer a obra de Deus. E Deus tem guardado nós, tem guardado a nossa família. Graças a Deus, me casei dentro do desafio, sou marido de uma só mulher e verdadeiramente a gente quer ir para o céu e poder levar mais alguém junto, através do bom exemplo, do bom testemunho, através da nossa vida simples, mas procurando estar na presença de Deus. Não sou contra ninguém que vive do jeito que quer viver, eu não sou contra, mas temos a nossa meta, temos aí a nossa maneira de ser. Não critico a ninguém, se me criticarem também, não embrabeço. Sei que cada um é livre de pensar, de escolher, é livre de fazer o que ele quiser. Mas estamos aqui em nome de Jesus, trabalhando para que você seja um obreiro de verdade, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja uma pessoa exemplar diante da sociedade, diante da família, diante de qualquer um que seja, porque a melhor coisa que tem não é a pessoa ter um sermão bonito, ter uma boa fala, ter tantas coisas. Não, a melhor coisa que tem é a pessoa fazer que nem o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu de Cristo. Sejam meus imitadores como eu de Cristo. Para a pessoa dizer isso aí, ela precisa ter um compromisso com Deus, compromisso com o Evangelho. E então existe vários tipos de líderes, vários tipos de obreiros fazendo a obra de Deus. Existe o líder que é chamado por Deus, que é levantado por Deus. Existe também o líder, o obreiro, que é levantado pelo homem, é chamado pelo homem. E existe também o líder, o obreiro, que ele se auto-intitula, ele que se levanta e se apresenta e começa a liderar ou a ser um obreiro. Então, tem muitas pessoas aí hoje que não aceitam liderança, não aceitam ser liderado, não aceitam estar sendo submisso a uma ordem, a uma determinação, e aí então abrem uma igreja, botam uma placa lá e estão como pastor, estão como bispo, estão como apóstolo, estão como líder e estão fazendo a obra de Deus. Mas nem esses estão, talvez, errado. Por quê? Quem não é por nós, ou quem não é contra nós, é por nós. Então, quem é por nós, não é contra nós. Quem está pregando o Evangelho, quem está fazendo a obra, seja do jeito que for, ele continua fazendo. Ele vai continuar, e pode continuar, e deve continuar. O que importa é o Evangelho ser pregado, é a palavra de Deus ser anunciada. Não importa por quem. Não, o vaso, tanto faz. O que importa é o Evangelho, é o que o vaso está transmitindo. Então, esse líder que é chamado por Deus, esse obreiro que é chamado por Deus, esse realmente, ele vai ter um compromisso com Deus, ele vai ter um compromisso com o Evangelho, ele vai ter um compromisso
de mostrar, através da sua vida, através do seu testemunho de vida pessoal, uma mensagem, ou apresentar Cristo na sua própria vida, com o seu viver diário. Agora, ele também sabe que ele precisa carregar as marcas. E ele está disposto, e Deus dará força para ele suportar as aflições como bom soldado de Cristo, que milita, que batalha, que guerreia, que luta, mas não entrega os pontos, não arreda 1 centímetro, 1 milímetro, mas ele continua. Mesmo passo lento, mas ele não para. Mas ele prossegue para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficaram, mas olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, que é chegar no céu, que é passar desta vida para a eternidade. E também a sua oração, a sua luta, a sua labuta é diferente, porque é em prol das almas, das vidas, daqueles que Deus tem um plano. Então, ele se dedica, ele está empenhado, ele está sempre envolvido com questões de outras pessoas, com problemas de outras pessoas, com situações que estão envolvendo outras pessoas. Porém, uma coisa, enquanto ele está cuidando do problema de outras pessoas, envolvido com o problema de outras, estendendo a mão para outras pessoas, Deus está cuidando dele. Deus está cuidando o que envolve a ele. Deus está ajudando ele, dando vitória para ele. Por quê? Porque ele não tem a sua vida por preciosa. Ele não tem apego por nada, mas ele está entregue às mãos de Deus, que é o dono da obra, e o chamou ele para esta obra. Então ele está sendo comandado, está sendo dominado, está sendo guiado pelo dono da obra. Então ele vai vencer e ele vai transmitir também vitória para outras pessoas. Eu vejo muito uma característica que sempre costumo observar e passar para a liderança, é o que Davi tinha. Davi tinha algo muito importante, que é preciso para muitos líderes, ou faz falta na vida de muitos líderes. Por quê? Tem muitos líderes que são santarrão, são sabichão, são isso, são aquilo e são aquele outro, e na verdade eles apresentam um desânimo, eles apresentam uma catástrofe para quem está olhando e observando eles. Porque falta um quesito na sua vida, o que tinha na vida de Davi. Davi tinha várias coisas boas, vários quesitos bons, né? Mas um deles eu me identifico, eu pego para ver se consigo aplicar na minha vida. E tenho procurado aí no dia a dia fazer isso para os que estão junto comigo na minha volta aí. Davi era animoso. Animoso. Animoso, o que é isso? A pessoa não sofre, não tem luta, não tem problema, não tem dificuldade, não tem situação contrária. Tem, mas o que ele tem também? Ele tem aquela fé, aquela certeza, aquela esperança, e ele transmite a vitória mesmo ainda não tendo vencido, mesmo ainda estando em luta, estando em guerra, estando em batalha, mas ele já está enxergando a sua bênção chegar, ele está enxergando a sua vitória completa. Então ele está caminhando já como mais do que vencedor. E aquilo ele transmite
um ânimo, ele transmite uma alegria, uma esperança, uma força, uma coragem para os que estão na sua volta, e aquilo contagia. Aquilo vai transmitir para os outros também, para que caminhem em direção à vitória. Esse é o chamado verdadeiro de Deus, o que foi levantado verdadeiramente por Deus, o que está verdadeiramente fazendo a obra de Deus. Ele age assim, dessa maneira. E já não podemos dizer o mesmo para quem foi levantado pelo homem, foi chamado pelo homem. Às vezes o homem, porque ele tem um grau de parentesco, porque ele tem um grau de conhecimento, de sabedoria, uma profissão e outras coisas mais, o homem traz e o coloca sobre um grupo, num setor, no seu lado, para administrar, para cuidar, para fazer algo na obra de Deus. Mas não que ele é um obreiro de Deus. Mas o homem trouxe ele. É pecado? É errado? Não pode fazer isso? Não podemos dizer que não dá, que não pode, porque sempre existiu, sempre teve. E não vamos dizer que não tem. Não vou dizer que não existe. E não vamos dizer também que não vai existir, não vai ter mais esse tipo de pessoas que é levantado pelo homem, que é chamado, convidado pelo homem. Tem pastores que não tem ministério pastoral. Tem evangelista que não tem ministério de evangelístico. Tem presbítero que não tem ministério de presbítero. Enfim, tem obreiro que não tem chamada. É visto claramente, não precisa nem enxergar para ver. Não precisa. Mas é bem claro, é bem notório. Tu já vê que realmente foi alguém que o pai levantou, que o sogro levantou, que o tio levantou, que o padrinho levantou, que o fulano lá convidou por A mais B e ele está ali. Agora, tem uns que ainda, por conta da sua índole, por natureza, ele faz corretíssimo, ele faz bem feito e tal, mas tem uns que esculhambam, tem uns que estragam tudo, estragam até para quem confiou, para quem chamou. E talvez é bom que aconteça, né? Porque a obra de Deus precisa ser, né, na direção de Deus, ser levantado pessoas apontadas por Deus. Então vejam bem, existe esse líder, existe esse obreiro, existe sim, e pode que esteja aí e você esteja vendo, estejam trabalhando. Agora por isso você tem o direito, ou eu tenho o direito de falar mal de quem chamou ou de quem está sendo convidado ou está fazendo alguma coisa? Não. Um erro não justifica o outro. Não podemos falar mal nem de um e nem do outro. Por quê? Quem vai ter que prestar conta serão eles. Quem chamou e quem está fazendo. Aceitou o chamado. Beleza? Então, mais um tipo de líder que você viu que existe. E agora, esse outro tipo de líder, esse que deu-se para ele mesmo o título de pastor, de bispo, de apóstolo, de obreiro, de pregador, de profeta, e se posicionou na liderança de um setor, na liderança de um campo, de uma obra, e ele não foi chamado nem por Deus e não foi chamado nem pelo líder, porque ele não tem líder. O líder é ele mesmo, ele que é o seu próprio líder. Ele manda no seu próprio nariz. É ele que determina,
É ele que decide, é ele que escolhe, é ele que faz, é ele o seu líder. Então, esse aí, eu vou dizer para vocês, se tiver um aí, tu tenha cuidado. Se tiver alguém que tu conheça, eu não digo que tu te afaste dele, mas eu digo que tu tem que ter um cuidado muito especial, porque ele é um próximozinho, ele precisa de ajuda, ele precisa talvez de se converter, talvez de ter uma transformação, talvez de ter uma mudança de vida, cair no sentido real da vida espiritual, nascer de novo e poder ouvir a voz de Deus, ou de repente fazer que nem Jó, que disse assim, até então, ou até uma fase, até um período de tempo, os meus ouvidos ouviam falar, mas agora os meus olhos te veem. São duas fases que o líder passa, duas fases importantíssimas, indispensável para a vida do líder. É a primeira que os ouvidos dele ouvem e a segunda que os olhos vê. Então tem uma grande diferença em você conhecer o Senhor ou conhecer alguém